Milena pode iniciar a apresentação. Bom dia, meu nome é Milena e eu vou apresentar o artigo Discutindo Análise de Conteúdo como Método, o hashtag Dia da Consciência Negra no Twitter, da Raquel Recoelho. Meu professor orientador foi o Márcio Moreira. Bom, na introdução vamos começar citando alguns conceitos sobre as redes sociais na internet, trazidos pela autora, e as suas características. Depois vamos passar por o discurso dentro da violência simbólica e como isso é disposto nos sites de rede social. E por fim, vamos falar um pouco do Dia da Consciência Negra e seu discurso sobre os negros. Bom, a própria autora, ela vai trazer que as redes sociais, elas são representações dos grupos sociais que temos fora das redes. Então, elas são constituídas a partir desse apoio dos sites das redes sociais. Já Boyd e Ellison, o que eles trazem é que essas estruturas trazidas dentro da rede social, ela também serve como um meio de apropriação e também como uma ferramenta que permitem a quaisquer atores a construção de um perfil individual e as suas publicações para que tenham essas conexões sociais. Dentro dessas conexões sociais, a gente tem algumas características relacionadas às redes sociais. E elas foram descritas por Boyd. Bom, começando de duas formas. Ele separou na questão do espaço e na dinâmica e apropriação. Começando pela do espaço, ele fala o seguinte, que a permanência dos textos, ou seja, o fato de que essas interações elas podem ficar inscritas nas redes e assim elas permanecem, ou seja, quaisquer texto ou qualquer foto, qualquer coisa que você postar na internet hoje em dia, ela vai ficar ali e não vai desaparecer. A segunda característica que ele traz em questão de espaço é a buscabilidade dos textos. Então, quaisquer textos, eles são recuperáveis. Em seguida, ele fala sobre a replicabilidade dos textos, e eles podem ser reproduzidos de forma fácil e também fiel. Então, você pode compartilhar, ou no caso do Twitter, retweetar, e vai ser exatamente igual à postagem original. E por fim, fala também sobre a escalabilidade. Então, a escalabilidade ela vai trazer a questão do alcance da audiência. Então, quantas pessoas ela alcançou? E até mesmo sobre a dinâmica e a interação com a postagem inicial. Bom, aqui a gente fala sobre apropriação e dinâmica. As características, a primeira que ele apresenta, é sobre a presença de audiências invisíveis. Então, por mais que você poste ou comente alguma coisa na rede social, você não tem acesso às audiências que realmente estão presentes perante a sua interação. Então, os participantes, eles são prioritariamente invisíveis e também não são discerníveis. Não temos acesso às características originais ou às identidades das pessoas que se relacionam com a gente na rede social. Em seguida, ele fala do colapso dos contextos, marcado pela permeabilidade das fronteiras temporais da rede. Então, muitas vezes a gente vai mexer na rede social e vai trazer contextos de diferentes obras. Então, vamos ter atores do ano passado, desse mês, de um contexto político, de um contexto de saúde. Então, isso sempre vai ser bem flexível na questão da rede social. E, por fim, o frequente borramento, que ele chama, das fronteiras entre o público e o privado. Bom, a gente vai para a segunda parte da introdução, falando sobre violência simbólica e os sites de redes sociais. Bourdieu, que vai ser o autor que vai tratar isso dentro do artigo, ele fala que o discurso ele é uma forma de legitimação e também de dominação. E ele vai ter essa forma tanto no sentido econômico como simbólico. Então ele vai privilegiar as trocas linguísticas como relações de poder simbólico. Então vai ter momentos em que um discurso ele vai
ele vai se sobrepor a outros discursos. E isso, com o tempo, vai tomando uma cadeia dominante. Então, vai ter tanto atores ou outros discursos que vão ser dominados, e a partir disso, os discursos dominantes vão se tornar naturais. Então, vai ter assuntos das quais não vamos ver como prioridade na questão da internet. Já o Foucault, ele vai trazer como essa ação desses sistemas de exclusão vão ser gerados. Então, ele faz isso de 3 formas. A primeira, ele fala sobre a interdição. Bom, a interdição, ela se refere ao fato de que nem todos nós podemos falar e nem tudo pode ser dito. Isso se refere tanto a quem fala como ao assunto que pode ser dito. A segunda, ele fala sobre a segregação da loucura. Ele fala sobre a separação e a rejeição do sujeito que fala, porque o seu discurso ele não pode circular. E ele também não pode circular e também não tem verdade e também não é visto como algo que tem importância. E por fim, ele também fala sobre a oposição do que é verdadeiro e o que é falso, ou no caso, a vontade da verdade. E ele traz isso como uma questão institucional. Ele fala que é uma pressão direta da instituição de aplicar o que realmente é real e o que aquilo que não é visto como real dentro da sociedade. Então ele vai mostrar qual é o saber que ele é priorizado e que não é priorizado. Bom, e para fechar a introdução, vamos falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. Trata de uma data alusiva e também reflexiva por conta do debate sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Então, isso se deve ao período de segregação e de escravidão dentro do nosso país. Isso coincide também com a data da morte do Zumbi dos Palmares, que é considerado um símbolo da resistência à escravidão do Brasil durante o século XIX. E apesar de já termos avançado muito nas questões políticas em relação aos negros dentro do nosso país, a própria autora traz que o Brasil acumulou grandes perdas desses direitos que as políticas públicas até hoje não conseguiram reverter. Bom, vamos iniciar o método e eu dividi ele em 2 partes. A primeira sendo a análise de conteúdo, que traz 2 autores, que seria Kippendorf e Osgood, e a segunda parte que é a análise de redes sociais, que traz o Wasserman e Fausto. No artigo, ele traz primeiro a primeira parte da análise de conteúdo, a questão da amostra de texto. Então, ele fez a coleta dos tweets, que são os textos postados no Twitter, com diversos dados. Isso incluindo menções, que são aquelas feitas com os arrobas para marcar outros usuários, as hashtags e os retweets, que são os compartilhamentos, em textos de no máximo 140 caracteres. Em seguida, os textos eles vão ser analisados e o contexto em relação ao contexto da data de retirada dos dados. E ele vai coincidir com a Semana da Consciência Negra. Então, o contexto ele só pode ser analisado se você pegar através do assunto que você quer pesquisar ou do contexto de alguma data. Em seguida, foi feito o construto analítico. Ele foi feito de uma forma simples e foram extraídos conceitos que falam sobre as guias dos atores. No caso, são as palavras que aparecem com mais frequência. Então, eles foram analisados em contraposição a outros conceitos a partir das suas concorrências nas falas dos atores. Então, o ator foi colocado em contraposição com outro ator para balancear a comparação. E, por fim, teve a análise de relações. Então, procurou-se extrair dos textos relações das mensagens e também procuraram assinalar os fragmentos e as exclusões dos elementos em uma mesma unidade contextual. Para isso, eles fizeram um balanceamento das palavras que apareceram mais, sendo relacionadas ou não, e das que apareceram menos. Aqui, ele traz a outra parte sobre análise de conteúdo, que nesse processo foram escolhidas palavras que apareciam com maior frequência nos tweets, que é a questão da escolha das unidades de registro. Em seguida, houve a escolha das unidades de contexto e recorte, que foram as palavras com mais sentidos aproximados para o locutor, de acordo com o procedimento. Então,
E depois teve a codificação e a construção das matrizes, que foi feita com o auxílio do software Testométrica 15, e por fim a análise de rede ou clusterização, que é a análise da rede traduzida segundo a proposta das análises de redes sociais, que vamos ver no próximo slide. Bom, a análise de redes sociais, ela se refere a dois fatores bem simples que foram trazidos no texto. O primeiro se fala do grau de conexão. Então, ele diz o seguinte, que se refere à força da conexão entre dois nós. Os nós são feitos, no caso, a conexão de duas palavras dentro de um texto. Então, quanto maior o grau, mais forte é a conexão entre os nós. E o grau, ele é uma conexão de medida numérica. Então, ele normalmente é referido como um somatório das conexões existidas entre um ponto e outro. Então, quando esse gráfico ele é direcionado, ele fica num grau que pode ser tanto um que só recebe, quanto um que só sai, que no caso que só faz o nó. Em seguida temos a centralização, que também é o mais simples, que fala sobre a medida do quão é centralizado esse gráfico. E ele geralmente está em torno de determinados nós. Então, a autora ela vai definir que essa centralização ela se faz em relação à densidade desses nós. Então, para a autora, quanto mais a densidade, mais o nível de coesão geral, feita a partir de um gráfico. Todos esses dados em relação aos gráficos foram analisados pelo software GFI. Daí passamos para o resultado, nos quais eu vou mostrar algumas tabelas e alguns gráficos. Essa é a tabela 1, que é a classificação dos conteúdos dos tweets. Bom, então o procedimento, o primeiro foi a questão da coleta de dados. Então, após essa coleta, procedeu-se com a análise, com a criação dos conceitos. Então, vocês veem que na primeira coluna à esquerda tem todos os conceitos das categorias de análise. Então, temos no conjunto de dados aqueles que ocorreram com maior frequência. Essa não é a tabela completa, mas ao todo conseguiu-se gerar 26 conceitos diferentes dentro desses termos. Então, a partir desses dados em si, foi permitido criar os gráficos para buscar a conexão entre os conceitos. Tá. A próxima tabela fala sobre a criação da categoria de conceito. Esses conceitos eles foram criados de forma mais abrangente. Então, em primeiro lugar, ele fala da questão dos atores, que foram as palavras que mais apareceram. Então, esses conceitos, eles de alguma maneira poderiam fazer uma referência a algum sujeito ou algum grupo na fala. A segunda coluna ele fala dos valores positivos, então vai mostrar palavras que se relacionam a conceitos positivos. Na terceira coluna são conceitos de palavras que se relacionam a valores negativos, e por fim são contexto, ou seja, os conceitos contextuais da época da consciência negra. Bom, aqui temos a figura 1, onde começamos os gráficos. Na figura 1, forma os gráficos com as conexões gerais. Então, todos os termos e conceitos que foram pré-estabelecidos, eles estão nesse gráfico número 1. E nessa análise, eles escolhem as categorias dos atores. Então, são as palavras que apareceram mais nas interconexões, para se guiar na questão dos gráficos. Então, nesse sentido, ele tenta mostrar como é que esses demais conceitos, eles se articulam em torno das redes associadas a esses atores. Então, dá para perceber que essas conexões entre as co-ocorrências, elas são representadas por cada nó. Então, cada nó é uma conexão diferente. Então, quanto mais grossa essa linha, maior essa conexão. Daí, a gente tem a figura 2, que mostra os nós com maior índice de conexão para essas palavras em questão. Como vocês podem ver, tem feliz, Brasil, cor, homenagem, branco e feriado. E é bem ali um pontinho solto é albino. Aqui já na figura 3, ele fala da primeira rede de conceito do ator, que a primeira rede de conceito ator é o do negro.
vocês podem ver que ela é muito pouca, que só vem em questões de palavras contextuais, que seria consciência e data. Já quando a gente passa para a rede do conceito ator branco, tem muito mais palavras, tanto de conceito quanto de valores positivos, também como de valores negativos. De acordo com a autora, no conceito do ator branco teve muito mais palavras negativas do que os conceitos contextuais e dos valores positivos, o que deixou ela um tanto curiosa quanto a isso. Nesses próximos gráficos, mostra uma rede em torno do conceito ator zumbi, que é a figura 5, que é referente à palavra contextual do Dia da Consciência Negra. Então, vocês podem ver que tem palavras tanto da questão negativa, como da positiva, quanto contextual. E essa foi de uma forma mais diversificada. Agora, quando a gente passa a rede em torno do conceito ator todos, aparece diversas outras palavras, mas também, de acordo com a autora, mais negativas do que positivas e contextuais. E a outra figura, que seria a figura 8, é a rede em torno do conceito ator Brasil. Aqui a gente tem de todos os tipos: preconceito, igualdade, todos, racismo, enfim, tanto contextuais como positivos quanto negativos. E por fim, a rede em torno de conceito ator humana. E a humana, ela traz vários aspectos, mas não muito contextuais em relação ao Dia da Consciência Negra. E também não traz nenhuma questão negativa. Em um termo de conclusão, uma das coisas que a autora acha extremamente estranho e também curioso é que a palavra negro ela só aparece quando o conceito ator vem principalmente da palavra negro. Mas todos os outros gráficos, quando ela olha em questão da palavra humana, da palavra Brasil, todos, zumbi ou qualquer outra palavra que foi colocada como conceito ator principal, a palavra negro não aparece, mesmo sendo durante o Dia da Consciência Negra. Então ela determina que a exclusão desse termo negro vem em relação a principais como valores positivos e negativos da data e também do âmbito da discussão em geral, faz com que essa data ela seja reduzida. Então, reduzida que a gente diz, essa referência da data do Dia da Consciência Negra, ela é um discurso que foi marginalizado. Então, há uma evidência de uma reprodução de uma violência simbólica, do discurso de raça, no caso da raça negra, sendo que, dentro da pesquisa, foi mostrado que o negro ele não participa do todo social, mas é de um tanto marginalizado, como mostrou a autora. Bom, aqui temos algumas referências. E é isto. Obrigada.